Boa tarde, pessoal. Então, a gente vai trabalhar hoje contos e crônicas, dois gêneros textuais diferentes, mas que têm sua semelhança. E a gente vai identificar essa semelhança agora, né? Bem importante para a nossa vida acadêmica. Vamos lá, então. Vamos pensar o quê? A crônica é um gênero textual típico dos séculos 19, 20 e 21, normalmente sendo encontrado em jornais e revistas. Em muitos casos, célebres cronistas, tais quais Lima Barreto ou Luiz Fernando Veríssimo, reúnem suas crônicas em seus livros, né? Então, já destaca dois autores aqui. Eu estou trabalhando com uma crônica de Luiz Fernando Veríssimo e Lima Barreto também, que é um grande escritor brasileiro, que tem lá suas crônicas fantásticas, né? Vamos lá. Quais são as características principais da crônica? Veja a seguir as principais características da crônica. O fator principal que define a crônica é sua temática. Crônica aborda assunto vinculado ao cotidiano das cidades. Ou seja, uma coisa que acontece corriqueiramente todos os dias, no dia a dia da gente. Então a crônica ela é baseada nisso, tá certo? Um bom cronista é aquele que narra situações banais sob uma ótica particular e criativa. Então ele pega aquela situação do dia a dia, por exemplo, uma pessoa fazendo café da manhã e dali ele começa, cria uma crônica. Então é uma coisa bem banal, bem normal, e aí ele faz essa criação de uma crônica. É comum que esse tipo de texto tenha marcas claras de humor. Muitas vezes tem pitadas de humor, né, para trazer a gente a uma reflexão. A linguagem da crônica costuma ser coloquial e simples. O que é uma linguagem coloquial? Aquela linguagem popular, aquela linguagem do dia a dia, né? A leveza na linguagem é típica do gênero da crônica. Normalmente as crônicas são publicadas em jornais, revistas e blogs. Então a gente vê que ela já tem uma linguagem, uma linguagem bem popular, né? Bem normal, tá, digamos assim. E também a gente vai entender que ela é uma coisa que vai partir do tema do cotidiano, do nosso dia a dia. Vamos mais na frente, né? Agora a gente vai ver crônica de Luiz Fernando Veríssimo, né? Então eu não vou ler a crônica toda que vocês vão ler em casa, mas eu vou dar uma pincelada para a gente ver. Então a crônica é o seguinte: a exigência da vida moderna. Então a vida moderna está exigindo muita coisa da gente. Então ele começa a pensar nessas coisas, são coisas banais do dia a dia, e começa a escrever a crônica, né? Dizem que todos os dias você deve comer uma maçã por causa do ferro, e uma banana pelo potássio, e também uma laranja pela vitamina C, uma xícara de chá verde sem açúcar para prevenir a diabetes. Todos os dias deve-se tomar ao menos 2 litros de água e uriná-los, e o que consome o dobro de tempo. Todos os dias deve tomar um iogurte pelos lactobacílios, que ninguém sabe bem o que é, mas que aos bilhões ajuda na digestão. Então ele começa a falar daquelas coisas do dia a dia, que todo mundo diz, olha, isso é bom para isso, e alguém ouviu falar que isso é bom para aquilo outro, e daí ele começa a criar essa crônica, dizer que essa confusão de informações, veja, coisa do cotidiano, que acontece no dia a dia normalmente, geralmente todo mundo já ouviu falar sobre isso, né? A laranja, a vitamina C, a banana que tem potássio e tudo mais. Então ele vai criando essa crônica espetacularmente, falando dessas coisas que as pessoas dizem que a gente deve consumir no dia a dia. Por exemplo, cada dia uma aspirina, previne o infarto, uma taça de vinho tinto também, uma de vinho branco estabiliza o sistema nervoso, um copo de cerveja para, não lembro bem para o que, mas faz bem. Então veja só, ele já começou a brincar, botar uma pintada de humor aqui, quando ele diz um copo de cerveja para, não lembro para o que é, mas faz bem, ou seja, aí em outras palavras ele está dizendo que gosta de cerveja, que ele toma, fazendo mal ou bem, ele vai tomar. Alguém já disse que fazia bem, mas ele não lembra para que é. O benefício adicional é que se vê, se você tomar tudo isso ao mesmo tempo e tiver um derrame, nem vai perceber. Então ele já começa a botar o humor aqui, né? Você tomar tudo isso de uma vez, pode ser que você tenha um derrame e nem percebe. Claro, você teve um derrame e está sem perceber. Todos os dias deve-se comer fibra, muitíssima fibra. Fibra suficiente para fazer um pullover. Aí ele fala fibra, pullover. Pullover é um casaco, né? Para quem não conhece, é uma palavra francesa. Então ele diz que é tanta fibra que a gente come que dá para fazer um pullover. E aí ele vai brincando com essas coisas do dia a dia. Por exemplo, você deve fazer entre 4 e 6 refeições leves diariamente. E nunca se esqueça de mastigar pelo menos 100 vezes cada garfada. E por aí vai, gente. Então a crônica
a característica dela principal, que é um fato, uma coisa que está acontecendo no cotidiano, tá certo? No dia a dia, são coisas banais que ele pega essas coisinhas do dia a dia e transforma numa crônica para fazer a gente achar engraçado, para fazer a gente pensar também, refletir sobre o que ele está falando e tudo mais, tá bom? Daqui a pouquinho eu vou continuar falando sobre o conto, né? A crônica tem essas características do dia a dia, pega coisas banais e vai falando sobre elas e tudo mais. E veja que é um personagem só, que é o personagem narrador, ele que está falando das coisas do dia a dia. Veja que não está dizendo em quantos meses ele fez, teve que fazer essa crônica, quanto tempo ele gastou, não tem nada disso, é uma coisa bem simples, que é a fala dele e acabou essa história. Ele está falando aquilo que ele percebe no dia a dia, tá bom? Daqui a pouco a gente volta.